Paz do Senhor. Hoje eu vim trazer algo de Deus, né? Que antes de eu trazer para cá para vocês, o Senhor sempre fala comigo antes. Geralmente algo que eu tô passando ou não, geralmente ele faz o que ele quer, né? Então, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou nenhuma pastora, não sou nenhuma pregadora, eu só sou uma pessoa que tem sensibilidade, escuto a voz de Deus e obedeço o que Ele fala para mim. Então, que o nome dele venha a ser glorificado, né? E hoje o Senhor, Ele falou comigo a respeito de Manassés, né? Eu pedi para ele uma palavra e eu já tinha um louvor em mente aqui a respeito dessa palavra. Vocês sabem que eu gosto de louvar e trazer uma palavra e vice-versa, né? E esse louvor que eu vou louvar, ele me deu essa semana. Senhor, ele é tão maravilhoso que quase todos os dias ele tá me dando letras para falar comigo, para falar com vocês também. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ser tocado por tudo que Deus tem falado comigo e eu tenho passado para vocês, né? E Deus me deu um louvor que fala assim sobre o dono de tudo. Quem é o dono de tudo? Deus. E esse louvor fala também assim, se você quer saber por que eu estou aguardando a Cristo, por que eu estou adorando o dono de tudo? O louvor fala sobre isso. É porque Ele é um Deus que nunca me abandonou nas horas difíceis, Ele nunca me deixou. E quando eu pensei que eu estava para cair, Ele veio e me cingiu de força, e me deu ânimo e eu tô aqui, né? E a luta é contínua, a luta nunca vai parar. Enquanto a gente não chegar, enquanto a gente não for pro céu, nós vamos lutar aqui todos os dias. Cada um com a sua luta, né? Cada um vai ter uma luta diária, uma motivação de Deus também para poder resistir ao inimigo, resistir às coisas do mundo. E o Senhor, Ele é maravilhoso. E aí, eu pedi para Ele uma palavra, né? Como eu já falei. E aí Ele me deu Segunda Crônicas 33, aí fala sobre o reinado de Manassés. Eu vou ler só apenas um pouco. Manassés tinha 12 anos de idade, esse aqui é o 1, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Aí eu não vou ler o restante, mas aqui fala que ele não foi fiel. Ele fez muitas coisas que desagradou a Deus. Deixa eu pegar alguma coisa aqui importante. 2, vai. Ele fez o que o Senhor reprova, imitou as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele construiu altares para outros deuses. Ele fez tudo o que não era para fazer. 4. Ele construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Então, o Senhor não estava a favor disso. Ele se inclinou diante de outros deuses, né? Aqui vai falar muita coisa que ele fez. No 6, ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor, né? Provocando-o a ira. 7. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Então, o Senhor não estava de acordo com isso também. E aí no versículo 10,
o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Então o Senhor repreendeu a Manassés, o Senhor ali sempre tentando dar uma oportunidade para nós, né? Essa parte fala sobre isso, sobre mesmo Manassés fazendo tudo de errado, o Senhor ainda estava ali, ó, repreendendo Manassés. Repreensão é a melhor coisa que tem, que é o que nos coloca no caminho certo, né? É o que nos alinha, né? E no 11, por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, e o Senhor começou a pesar a mão nele. Começou a fazer com que ele abrisse os olhos espirituais. Isso aqui é a representação das provações, porque é o único jeito da gente se despertar para as coisas do Senhor, despertar e ver que nós não estamos fazendo o que é correto. Nós até sabemos que não é correto, mas com as provações, né, que o Senhor envia, nós ficamos, nós não temos outro caminho. Ou a gente respeita, ou a mão dele vem sobre nós. E aqui, como Deus viu que com ele não ia ter jeito, então o Senhor, ele começou a pesar a mão sobre ele. Aí fala que no 11, né, que eu vou continuar. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e os levaram para a Babilônia. E em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. E aqui diz bem claro, o seu Deus. Então ele já conhecia Deus, ele já sabia o que Deus era capaz de fazer. Aí na hora da dificuldade, na hora que ele viu que não teria saída, aí ele se prostrou diante do Senhor. Aí aqui fala que ele se humilhou diante do Senhor, que é o Deus dos seus antepassados, né? Algo que já foi pregado, algo que ele já conhecia, porque se ele se humilhou para Deus é porque ele sabia que Deus ele poderia o ajudar. E muitas das vezes é assim, né? Nós aprendemos sobre a palavra, eu digo os jovens, né? Nós aprendemos, jovens aprendem a palavra, mas muitas das vezes muda o caminho, né? Isso vale para você que é mãe, que agora está sofrendo com seu filho também afastado. Muitas das vezes você criou ele na igreja, ele foi criado da forma que era para ser, mas aí ele teve a escolha dele e de repente ele está como Manassés, ou esteve como Manassés, vamos profetizar já, fez tudo o que não era para fazer, que ele levantou altares para outros deuses, desrespeitou a lei do Senhor de completo. Mas o Senhor sempre esteve ali com Manassés, e com certeza o Senhor está com o seu filho, com o seu parente, aquele que está afastado, aquele que de repente está nas drogas. Então aqui essa palavra ela deixa uma esperança de que na verdade que há uma esperança para aquele que está afastado, para aquele que fez muitas coisas que desagradou ao Senhor. Eu também tenho parentes que precisa se voltar a Deus, então eu já creio nessa palavra também para mim, e porque eu creio que Deus ele vai fazer o melhor, e que muitas das vezes o Senhor ele vai precisar pegar essa pessoa, ele vai precisar pesar a mão sobre essa pessoa, para que essa pessoa venha abrir os olhos espirituais, para que essa pessoa venha reconhecer o senhorio de Deus. Assim como diz aqui no versículo 12, e em angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos teus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu a seu pedido e o trouxe a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, ou seja, há esperança. Em meio a tantas coisas que Manassés fez, que entristeceu o coração de Deus, passou por cima de tantas coisas, mas o Senhor ainda assim o escutou, que aqui fala na palavra, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, aqui no 13. Então, não desista de orar pelo seu parente, porque o Senhor ainda há de fazer algo, né? Vamos acreditar que Deus ele vai fazer o melhor, e que o que começa errado, né? Aqui também é outra lição, o que começa errado vai terminar errado. Porém, no final, Deus, ele é maior e é maravilhoso, e ele vai dar uma oportunidade para aquele que se render aos pés do Senhor e reconhecer o senhorio de Deus.
E aí o louvor, aí agora que entra o louvor, né? Que o louvor, nesse louvor eu estou reconhecendo o senhorio de Deus. Porque nas minhas dificuldades Ele estava comigo. Só eu sei o que eu passei. Muitas das vezes a luta não é nem material, coisas assim que dá pra ver. Às vezes a luta é na mente, é você ali, sabe, lutando pra tirar algo da sua mente, lutando pra não querer algo do passado, lutando pra continuar firme na presença de Deus, porque é uma luta diária, assim como eu disse no início, é uma luta diária. Mas, se você reconhecer o senhorio de Deus, Ele tem poder, assim como Ele fez com Manassés. Ele reconheceu o senhorio de Deus, mesmo ele tendo feito tanta coisa errada, ainda assim o Senhor teve misericórdia dele. Então, o louvor ele vai falar sobre isso. O nome do louvor é Dono de Tudo. Não está terminado, assim como outros louvores que eu trouxe aqui, letras, né, na verdade. Mas eu prometi para Deus que eu iria fazer e que toda vez que Ele me desse uma letra eu ia trazer aqui. Porque alguém vai ser tocado por essa palavra, por essa letra. E eu vou louvar Ele. E ele inicia assim: quer saber porque eu estou a esperar o Deus que é dono de tudo, dono de tudo. Quer saber porque eu estou a esperar o Deus que é dono de tudo, dono de tudo, dono de tudo. Porque Ele é um Deus que nunca me deixou, nas horas difíceis não me abandonou. E quando estava prestes a cair, Ele vem pra me cingir. Porque Ele é um Deus que promete e não falha, sempre está comigo em todas as batalhas. E quando estava prestes a desistir, Ele vem pra me cingir. Deus de amanhã, Deus sempre, Deus que na minha vida sempre está presente. Deus de amanhã, Deus sempre, Deus que na minha vida sempre está presente. Deus de amanhã, Deus sempre, Deus que na minha vida sempre está presente. Deus de amanhã, Deus sempre, Deus que na minha vida sempre está presente. Eu vou só falar novamente essa parte. Por que eu estou aguardando o Deus que é dono de tudo? Porque Ele é um Deus que nunca me deixou, nas horas difíceis não me abandonou. Só você sabe, né? Que as horas difíceis, se Ele estava com você, só você sabe que nas horas difíceis Ele te ajudou. Só você sabe o peso, né? De você fazer algo que não era para ser e depois o alívio de Deus vir, sabe? Depois de tanta coisa errada que você fez, Ele vir e você reconhecer que Ele é o único Senhor na sua vida e Ele vir te ajudar. Só quem passa sabe. E o Senhor, Ele é assim, Ele é misericordioso. E se você está assim como Manassés, fazendo tudo segundo a tua vontade, saiba que há um Deus que sempre está presente, que se por algum motivo você ficar na hora difícil, os deuses, né, a qual você está adorando, outros deuses, ele não vai te ajudar, mas Deus sim vai te ajudar. Então, que você reconheça o senhorio de Deus. E não vou dizer que não vai ter luta, mas é só vitória. É luta e vitória e cada dia mais se fortificando na fé e na presença do Senhor. Não esqueça essa palavra, 2 Crônicas 33, do 1 e aí você vai em diante, porque Deus é maravilhoso e essa palavra vai falar com você. Eu tenho certeza que eu não estou aqui em vão.
Deus abençoe e fica na paz do Senhor.